Olá pessoal, como estão as coisas por aí, tudo bem? Eu não consegui gravar esse vídeo antes, eu tentei gravar esse vídeo antes, mas morar em prédio, apartamento é meio complicado. Às vezes os vizinhos estão muito agitados, tem muita criança, tem cortador de grama, tem avião, tem um monte de coisa e aí é assim, que é o que eu faço, tá gente? Eu tô aqui no meu apartamentinho, com meu telefone celular bem velhinho, apoiado aqui na minha airfryer, gravando esses vídeos pra gente conversar um pouco, bater um papo, tá? Então o assunto de hoje é sobre um assunto que eu gosto muito, todo mundo sabe que é um assunto que para quem já me acompanha sabe que é a minha área, que é a minha paixão, que é o agronegócio. E eu vejo muita desinformação sobre o agronegócio, eu vejo muita maldade contra o agronegócio. E uma das grandes, assim, desinformações que eu vejo de pessoas que não entendem, pessoas que estão, tem muitas pessoas, é assim, tem três, eu não sei quantos, mas tem o pessoal que não entende, escuta um monte de abobrinha e sai por aí repetindo, não vai pesquisar, o que me deixa pistola da vida, porque a gente está no século XXI, a informação tem à disposição, é só pesquisar no telefone celular, não é? Mas não. Tem o pessoal que entende e fala mal por interesses próprios, tá? São próprios interesses, e tem o pessoal que entende e fica quieto. Então eu acho que se eu puder contribuir, se uma pessoa sair esclarecida, se uma pessoa que assistir esse vídeo e falar, ah, agora eu entendi, eu já cumpri com a minha função, com o meu papel, tá? Me perguntaram esses dias por que eu não faço edição no meu vídeo, por que eu não... É simples, tá, pessoal? Eu não tenho condições de fazer, de mexer muito no vídeo, tá? Eu não tenho condições porque eu tenho baixa visão. Para mim, mexer no telefone celular eu uso muito basiquinho assim, sabe? E do meu jeito, tá? Tudo que eu faço eu tenho que dar o meu jeito. Então, para editar vídeo, para fazer corte, essas coisas assim, botar dados, fazer aquela coisa bonita, eu não tenho. Mas se alguém quiser pegar o meu vídeo e colocar esses dados, fazer uma pausa, printar uma informação na internet que achou para colaborar com o vídeo, pode fazer e pode repostar nas suas redes sociais à vontade. Tá bom? Comigo não tem esse problema não. Fica à vontade para curtir, para comentar, para compartilhar, para enviar para o seu amigo aí, principalmente aquele que não entende muito do agronegócio brasileiro. Então vamos a algumas... A questão dos... Eu vou falar hoje, tentar falar mais só sobre a questão dos subsídios. Todo mundo fala, o agronegócio recebe tantos bilhões de subsídios e só faz exportação. Primeiro ponto, tá? Primeiro ponto, sim, o que o agronegócio recebe é uma linha de crédito subsidiada. É uma linha de crédito. O produtor rural tem acesso a ir ao banco, pegar um empréstimo com prazos diferentes, mais prolongados e com formas de pagamentos diferentes e com uma taxa de juros diferente, menor. Porque muitas vezes o produtor rural, a propriedade rural, apesar de você pode olhar como uma empresa, ela não produz todos os meses. Algumas possuem uma safra, outras duas, algumas 3 safras. Então ela tem às vezes no melhor mundo, 3 receitas por ano em 3 períodos diferentes. Mas os gastos são mensais. Tá? Então o produtor rural não pode, às vezes, pegar um financiamento como a gente pega para pagar todo mês. Tá? Então ele precisa de uma coisa diferenciada. Certo? Porém, todavia, entretanto, contudo, não, o agro não é o único setor da economia brasileira que tem acesso a juros subsidiados. O BNDES está aí. Qualquer empresa, qualquer negócio bem estruturado, com um bom escritório de contabilidade, consegue pegar crédito para investir no seu negócio. Eu tenho um conhecido que ele tem um escritório de contabilidade
Esse é meu gato preto. Só espero que ele não derrube o telefone celular. Ele veio comer. Almoçar. Se vocês ouvirem um barulhinho, é meu gato comendo. Eu não vou editar, vai ficar assim. Então, ele conseguiu uma linha de crédito no BNDES para construir o novo escritório dele. Conheço advogados que conseguiram crédito no BNDES para comprar seus escritórios, as suas salas comerciais e montar um escritório. Tá? A Zona Franca de Manaus é um setor da economia que recebe incentivos do governo. Aqui do lado da cidade onde eu moro, Bragança Paulista, tem uma cidade chamada Extrema, em Minas Gerais. Lá tem um baita de um programa de incentivos para atrair empresas, com diversos subsídios, incentivos para empresários montarem suas empresas em Extrema. Tá? O setor automotivo brasileiro, desde quando surgiu a indústria automotiva brasileira, ela tem algum tipo de subsídio de incentivos do governo federal. E assim é praticamente com todos os outros setores da economia. E não só na economia, mas na construção civil, cotas universitárias. É um subsídio, é uma cota, é um subsídio para um determinado grupo, é um benefício para um grupo. Bolsas de estudos, de pesquisa que o governo dá. Então, tem subsídio, tem para todos os setores da economia. Tá? É só pesquisar, é só ter um pouquinho de paciência que vocês vão descobrir que praticamente todos os setores da economia brasileira têm algum tipo de subsídio. Tá? Eu só vou abrir um parênteses aqui. Um caso interessante que aconteceu, acho que no final dos anos 90, ali nos anos 90, com o setor de locadoras de veículos. Estava surgindo no Brasil esse negócio de locadora de veículos, começou a crescer muito, e o governo falou, vamos regulamentar. E começou a criar tanta regulamentação, tanta norma, um bando de burocrata foi lá e desenhou o negócio dos caras. Aí os caras chegaram no governo assim, governo, eu sei, tá? Eu tive um professor que ele trabalhava num escritório que estava fazendo esse processo de defesa desse setor. Ele era um ótimo cara que... Tá, você vai para onde? Ele era um ótimo cara de planilha, de não sei o quê. E ele falou, olha, a conta não fechava. A conta não fecha. Do jeito que vocês querem, o setor de locação de veículos acaba. Não dá lucro. Não dá lucro. Vamos fechar, é melhor fechar. E aí o governo foi e deu um subsídio para os caras, que é comprar o carro sem imposto. Vocês entenderam mais ou menos o que é o governo? Tá? Então tem muitos setores da economia que é tão maluco que se não tiver algum tipo de subsídio do governo, fecha as portas. Fecha as portas. Tá? Então essa é uma questão. Se alguém falar do agro recebe subsídio, todo mundo recebe. A segunda questão. O Brasil dá muito subsídio para a agricultura. Infelizmente, meu amigo, vivemos em um mundo globalizado. E praticamente todos os países ricos, ou em desenvolvimento, ou desenvolvidos, ou estão se desenvolvendo, dão subsídio para suas agriculturas. Praticamente todos que eu conheço tem algum tipo, o governo faz algum tipo de fomento, algum tipo de ajuda para a agricultura. E por que os governos fazem isso? Porque eles são bonzinhos? Não, o governo não é bonzinho. Mas o governo, pelo contrário, os caras lá são muito malacos, são muito inteligentes. E sabe que se der algum problema com a produção de alimentos, aí entra aquela frasezinha, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Certo? E como já historicamente isso aconteceu em outras épocas da nossa história da humanidade, deu problema de produção de alimentos, vira um caos na cidade, vira um caos na sociedade,
E aí quem paga o pato depois são os políticos. A população se revolta com os políticos. Hoje, talvez eles não seriam eleitos ou reeleitos. Antigamente era... Tá? Tem algumas palavrinhas que a gente não pode falar no YouTube aqui, senão o pessoal fica bravo com a gente, acabar de bloquear no meu canal. Então, antigamente os caras eram... Então hoje sabe que essa questão de alimento é uma segurança interna, tá? Chamada segurança alimentar. Tá? E, voltando agora no nosso globo, no nosso querido mundo, tá? De todos os países que fornecem, que dão subsídio para suas agriculturas, os 3 países que menos, de novo, os 3 países que menos dão subsídio para a sua agricultura é Austrália, Nova Zelândia e Brasil. Tá? Então, para quem acha que o Brasil dá muito, está entre os 3 que menos subsídios fazem para a sua agricultura. Você pega Estados Unidos, é uma paulada. União Europeia é outra paulada de subsídios para a agricultura. E aí vem um detalhe, tá? Para quem quiser pesquisar na internet, não saiu na grande mídia, mas dá uma caçada aí, ó. Quem quiser dar uma pausa no vídeo, o que andou acontecendo lá na União Europeia, nos países da Europa, com esse problema da agricultura. O governo resolveu mexer em algumas coisas, em alguns valores, em algumas alíquotas, e o produtor rural, que sabe fazer conta, falou: ei, ô chefe, é isso? Agora é assim? Agora é desse jeito? Eu vou trabalhar, eu vou ter que comprar, produzir, tal, para não sobrar nada no meu bolso? Aí o pessoal foi pra rua. O pessoal foi pra rua quebrar o pau, lá na União Europeia. Protestos pesadíssimos dos agricultores da União Europeia. Tá? Mas isso daí vai ser um outro vídeo que eu vou fazer. Entendeu? Então, quer dizer... Então, se o Brasil quer concorrer com o mundo, se o Brasil quer produzir alimentos... Eu não falo concorrer com o mundo, tá, gente? Não, eu acho que não existe competição de alimento. Porque as pessoas precisam comer. O que acontece é, se o Brasil não consegue, como os outros países fazem, dão subsídios para o agronegócio deles, então eles conseguem produzir mais barato. Se o Brasil não der algum tipo de incentivo para o nosso agro, e a gente não conseguir produzir mais e mais barato, a gente não consegue vender. Tá? A gente não consegue exportar. E aí tem outras consequências muito grandes se a gente para de exportar. Se exporta menos, entra menos dólar no país. Se tem menos dólar no país, o preço do dólar sobe. E o preço do dólar sobe, tudo sobe. Porque não há praticamente nada no nosso cotidiano que não tenha algum lastro em dólar. Não há nada que você tenha dentro da sua casa que não tenha alguma coisa ali, algum chip, algum complemento na sua geladeira, no seu carro, no seu fogão, seja lá o que for, que não tenha alguma coisa, algum componente que foi fabricado fora do país. Ou provavelmente as máquinas que produzem aqui no Brasil foram fabricadas fora do país. O tecido da minha camiseta, que é de algodão, o algodão segue cotação internacional. Então, se o dólar sobe, tudo sobe. Combustível sobe, tudo sobe. Certo? Então, precisa de exportação para trazer mais dólares para o país, para garantir bastante reserva de dólar aqui interno, para que o nosso dólar não dispare loucamente. Tá? Se não fosse o agronegócio, talvez o nosso dólar já estaria lá R$50 um dólar. Facilmente. Entendeu? Então esse é o primeiro ponto. Então vamos lá, recapitulando. O agro tem incentivo? Tem. Todos, dificilmente você... Eu te convido a me apontar num setor da economia brasileira que não tem algum tipo de incentivo. Todos os países dão incentivo? Praticamente todos dão incentivo para o agronegócio. O Brasil é o que está entre os 3 países que menos dá. Só está atrás de Austrália e Nova Zelândia. Tá? Certo? Entendeu? Agora, por quê? Por que o agro tem... Para que serve o incentivo? Primeiramente para você entender.
como eu falei no começo do vídeo, o governo pega, e detalhe, tá? E detalhe, eu estava esquecendo, nossa, esse programa de crédito subsidiado à agricultura, de incentivo ao agronegócio, à agricultura, não é um programa do presidente. Isso é um programa de Estado. Independente de quem sente lá em Brasília, na casa do presidente, tem que ter todo ano. Olha como isso é sério. Isso já acontece há muito, muito tempo atrás. Então isso é um programa de Estado. Isso é uma lei federal. Se eu não estiver enganado, acho que está até na Constituição. Então isso foi determinado lá por um monte de gente, lá muito tempo atrás, quem falou que isso é importante para o país. Certo? Então esse é um programa de lei. Isso está na Constituição. Tem que ter essa linha de crédito subsidiado. Então o governo todo ano pega lá, chama os seus técnicos, os seus gestores, os seus pensadores, os seus conhecedores, para definir um valor que normalmente já está definido. E aí o governo anuncia, estamos fazendo um anúncio. O governo quer parecer bonito, tá? Estamos fazendo um anúncio do nosso querido Plano Safra para o próximo ano e vão ser oferecidos para o setor do agronegócio tantos e tantos bilhões de reais. Na realidade, o que o governo está fazendo, ele está falando para os bancos. Olha, bancos, tem linhas de crédito para o agro aqui. Tá? Então vocês podem emprestar aí, vocês podem abrir. Tá? Você fala para o teu gerente, ligar para o gerente do seu banco, ligar para o gerente aqui do BNDES, aqui do Banco Central, que explica certinho qual é a linha de crédito. Eu falo ligar, é mais ou menos no sentido figurado, tá? Porque os bancos já estão prontinhos, já está todo mundo sabendo já. Então o governo pega e repassa essas linhas de crédito para os bancos. O banco é banco. O banco não é bobo. O banco não é bobo. O banco é banco. Ele empresta dinheiro. E ele cobra juros. É um juros menor. Mas ele cobra. E o banco não é bobo. Banco é banco. Eu falo, banco é banco e banco não é bobo. Ele empresta com um juros menorzinho, que o governo falou, ó, esses jurinhos aqui para o produtor rural é pequenininho. Beleza, deixa comigo. Tá? Então o que o governo faz? Em vez dos produtores rurais irem até o Banco Central ou o BNDES, mas eles vão nos seus banquinhos regionais. E o banco vai lá. O banco vai cobrar. O banco não vai perder. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Certo? Por que o banco vai ganhar? Porque o banco também está reemprestando, está pegando e reemprestando. Provavelmente o banco vai botar um servicinho, uma alíquotazinha, uma coisinha em cima daquilo ali. E detalhe, o banco exige garantia do produtor rural. Então o produtor rural, para ter acesso à linha de crédito, ele precisa deixar ali a escritura da propriedade, ou a nota fiscal, o documento do trator, do implemento agrícola, para garantir o empréstimo. Você está vendo como é interessante isso? Você nunca pensou nisso? E por que o banco exige isso? Porque se o produtor rural não pagar, o banco toma, irmão. O banco vai lá e toma. Toma a propriedade, toma o trator, toma a colheitadeira, toma o implemento agrícola. O banco não está nem aí. O banco quer uma garantia. Então, o produtor rural tem que pagar. Vai ter que pagar o que ele pegou emprestado e pagar os juros, senão perde. E se você não acredita no que eu estou falando, e eu gosto muito de pessoas que quando assistem um vídeo na internet, deixa eu ver se isso é verdade. Deixa eu ver se é verdade. Então dá uma pausa no vídeo, abre o Google, pesquisa leilão, alguns termos em leilão, banco, propriedade rural, leilão, implemento agrícola, leilão, máquinas agrícolas. Você vai achar leilão. Leilão de imóveis rurais, propriedades rurais, não é leilão. Porque o coitado do produtor rural não conseguiu pagar, infelizmente. Tá? E aí vem um outro fator. Tá? Por que o produtor rural precisa dessa questão de taxa subsidiada?
menor. Porque muitas e muitas vezes, tá, a margem de lucro de uma propriedade rural é ridícula. É ridícula. É tão pequeno, tá? É tão pequeno porque o que ele produz, ele não coloca preço, ele produz commodity. Quem define o preço da soja não é o produtor rural. É a Bolsa de Chicago, lá nos Estados Unidos, que define o preço da soja. O preço mundial da soja é definido lá. Então, o que acontece, né? Porque o mundo inteiro está comprando e vendendo soja todos os dias na Bolsa de Chicago. Então, quem define o preço é o mundo inteiro, é o mercado de soja, que é centralizado em Chicago. Então, ele tem uma expectativa de quanto ele vai gastar para produzir, de quanto ele vai colher e de quanto ele vai vender. Dentro dessa expectativa, a meta inicial é ficar no azul, não fechar no vermelho. Se empatar, tá bom. Certo? A meta do cara é... E aí ele vai trabalhar ali com redução de custo, com melhoria de equipamento, com melhoria de tudo. Tentar melhorar e economizar em tudo para conseguir ter uma margem ali de 3, 4, 5, 10% com muita sorte. E eu vivi um caso que foi muito interessante na minha vida. Eu estava eu estava meio que de férias, mas acompanhando um amigo, um produtor rural. E ele foi lá, ele me mostrou a planilha dele, abriu aquele Excel, lindamente, muito bem feito, falando, olha, eu pretendo, eu tô com dinheiro, graças a Deus a última safra foi boa, paguei todo mundo, não fiquei devendo nada para ninguém, eu tô com dinheiro que eu quero esse ano, eu vou produzir sem precisar pegar empréstimo no banco. Porque o sonho do produtor rural é produzir sem precisar pegar empréstimo. E ele falou, começou a falar, eu tenho coisas que eu já comprei já o ano passado para receber esse ano, já contratei consultoria para fazer análise de terra, porque é assim, tá, gente? O cara vai plantar, então tem a janela, tem plantio, tem que plantar vamos dizer a soja, porque vai começar a chover, talvez acho que em agosto, sei lá, setembro, agosto vai chover. Então, 2 meses antes, dependendo do que for, 3 meses antes, ele tem que mandar fazer análise de solo. Ou ele faz ou contrata uma empresa para ajudar a fazer análise de solo. Tem que já comprar a semente, comprar o adubo. Feito a análise de solo, tem que descobrir o que precisa fazer, que tipo de correção, se a correção tem que ser feita algumas semanas antes do plantio ou se pode ser colocado o adubo, o fertilizante junto com a semente. Tem casos que tem que colocar calcário, mas calcário tem que ser colocado algum tempo antes para que o calcário incorpore no solo. É uma ciência, cara. Isso é uma ciência lindíssima. É um trabalho que vocês não têm ideia de como dá trabalho. Tá? Sabe? E é incrível. E aí tem... Então ele tá falando isso. Ele tá abrindo e falando, isso aqui eu já comprei, já contratei, já paguei, já não sei o que, já tô recebendo a semente, já tô recebendo aquilo, tô recebendo não sei o que, tal. Ele super empolgado pra caramba, sabe? E ó, já garanti o preço disso aqui, já garanti o preço disso aqui, já tô com o preço da minha soja praticamente toda fechada para vender em tal época. E esse ano eu vou arrebentar, esse ano eu vou ter 10%. A conta dele, com o que ele tinha de saldo inicial, o que ele comprou, o que ele gastou, tudo. Olha o diesel, manutenção do maquinário, manutenção de tudo, mão de obra, consultoria, terceirizados que ele ia precisar contratar, sabe? Um monte de coisa, vender, eu vou 10%. E eu lá acompanhando ele nesse período. Daqui a pouco a soja está vindo, crescendo, bonitinha, a sojinha crescendo. Tem um pessoal lá que faz o acompanhamento da lavoura, do crescimento, tal. Descobriram que eu estava com um problema na soja. Tá? Um problema na soja e ia precisar fazer algumas pulverizações. E essa pulverização só poderia ser feita, não poderia ser feita em dias que estiver chovendo, e só poderia ser feita um pouco antes do sol nascer, porque quando o sol viesse, o negócio tinha que estar úmido,
para o sol ajudar aquele produto a agir. É muito complexo, sabe? É muita ciência envolvida nisso. E o produto era caro, que ele ia ter que comprar, e ele não tinha mais dinheiro em caixa, porque já tinha ido tudo. E por causa dessa janela tão pequena de pulverização, ele ia precisar pelo menos contratar, alugar o serviço de pelo menos acho mais 4 pulverizadores. E ele também não tinha dinheiro para isso, que era alugar os pulverizadores, pagar o óleo disso, pagar o transporte, pagar um monte de coisa, pagar a hospedagem, o pessoal vir e ajudar na pulverização. Tá? E se não fizesse isso, o prejuízo seria muito grande. Aí o que ele fez? Ele foi lá no banco, pegou uma linha de crédito para comprar esse produto químico, um chamado defensivo agrícola. Era um defensivo agrícola. Tá? Eu não lembro se era inseticida, eu não lembro se era inseticida ou fungicida. Inseticida é para matar insetos que atacam a lavoura. E fungicida, eu acho que era fungicida. Algum tipo de fungicida para matar fungos da lavoura. E esses produtos são muito caros. Tá? Então ele foi lá, pegou um empréstimo, bem parceladinho para ele, aplicou na soja, aquela correria, aquele desespero, aquele aperto no coração, tá? Para tentar salvar. No final de tudo isso, tá? Ele conseguiu fechar a planilha dele. Ele me mostrou a planilha e ele falava: olha, Leandro, eu tinha 100, eu queria fechar o ano com 110. Eu queria fechar a safra, quer dizer, a safra, né? Porque faz 2 safras. Eu queria fechar essa safra com 110 disponível de saldo no banco. E eu estou fechando só com 90. Sabe? Se não tivesse, aí ele falou, se não tivesse dado esse prejuízo que eu tive, esse problema, essa variação, esse fato inusitado, como esse ano foi muito bom, eu teria fechado o ano com 115. Mas por causa desse problema, eu perdi 25. Mas se eu não tivesse corrigido, eu tinha fechado o ano com 40. Vocês entenderam como que é a vida do produtor rural? Sabe? Então, pessoal, essa questão que a turma gosta de criticar sem entender, sem conhecer, é complicado. É complicado. Eu vou falar assim. Eu tava com ele mostrando a planilha dele ali, tudo bem. Você vê o brilho no olho do cara, você vê a alegria, você vê o cara encher o peito e falar, sabe? O outro gato chegou. E os gatos? Daquilo tudo. E ele falou, quando ele falou que ele queria fechar aquele semestre, aquela safra com 10%, afiando as unhas. Aí eu falei para ele, você sabe, né? Se deixasse esse dinheiro aí que você tem aí muito bem aplicadinho nos bancos aí, nos fundos legais aí, você tirava quase 10%. Aí ele falou, eu sei, Leandro, eu sei. Às vezes dá vontade de fazer isso, sabe? Às vezes é tão cansativo, às vezes dá vontade de fazer isso. À vontade. Mas aí, cara, o que eu vou fazer com os meus funcionários? Vou mandar todo mundo embora? Vou demitir todo mundo? Você sabe quantas famílias eu tenho aqui comigo, que trabalham comigo? Quantas pessoas dependem de eu pegar esse meu plano e colocar em prática? Cada funcionário tem mulher, tem filhos. Tá? E outra coisa, outro gato pedindo comida. E outra coisa, se eu parar de produzir para aplicar o dinheiro e virar rentista, eu perco as minhas terras, se tornam terras improdutíveis. Então eu preciso produzir todo ano. Mas eu gosto do que eu faço, é meu amor, sabe? É aquela paixão, é paixão. Mas pessoal, daqui a pouco vai aparecer um outro gato na tela, tá? Deixa eu cuidar dessa criança aqui, que esse aqui é mais violento, ele me morde, ele é agressivo, ele é sem paciência.
Pessoal, vocês querem ver a carinha dele? Ali. Tá? Pessoal, é assim. Eu estou gravando e meus assistentes aqui estão me acompanhando. Tá? Se não ficar, se alguém com alguma dúvida, põe uma pergunta aqui embaixo aí, que assim que eu conseguir fazer esse negócio funcionar, eu respondo para vocês a pergunta. Beleza? Um abraço. Ah, esqueci, peraí. Agora são 14 horas e 51 minutos e hoje é dia 2 de maio. Um abraço.